Agradecemos ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor enquanto o pessoal me ajuda aqui a colocar o púlpito. Senhor, nós te damos graças nessa manhã, Deus. Obrigado, Deus, porque o teu amor é tão grande na nossa vida. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso aqui na tua casa, Deus, onde nós já poderíamos ir embora, Deus. Ó Deus, por tudo aquilo que já fomos ministrados, mas o Senhor sempre tem mais para liberar sobre nós. E nós queremos nesse momento te pedir, Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, que os nossos ouvidos sejam sensíveis, Deus, para ouvir aquilo que o teu Espírito tem para ministrar na nossa vida. Traz a revelação da sua palavra. Abre os céus neste lugar, Deus, de maneira que saiamos daqui fortes, alimentados, Deus, para continuarmos na nossa jornada, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, você pode tomar o seu lugar. E nesta manhã eu gostaria de falar com você sobre um tema. Esse é o ano do pertencimento. Esse é o tema do ano. E durante todo esse mês nós temos ministrado sobre esse tema. É algo que nós estamos buscando em Deus. E nessa manhã o Senhor estava falando comigo sobre o sentimento de pertencer. O Senhor deseja gerar em nós esse sentimento. Nós temos sentimentos por tantas coisas, né? Nós amamos, nós temos aquele sentimento, muitas vezes, que são ruins, sentimentos de rejeições, de mágoas, de ira, e muitas vezes também temos sentimentos bons, né, que é a aceitação. Mas eu quero falar sobre esse sentimento de pertencer a um Criador, de pertencer a um reino, de pertencer a um único Deus. Que nesta manhã esse sentimento possa ser gerado por cada um de nós. Nós temos que entender que nós somos de Deus. A palavra fala que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Nós temos que ter esse sentimento. A psicologia, ela trata muito sobre essa palavra pertencer. Mas eu não estou aqui para falar da psicologia, mas eu estou aqui para falar do reino de Deus. O que a Bíblia tem para oferecer dentro dessa palavra. Eu pertenço a um Deus. Eu sou dele e eu sou meu, e ele é meu. A palavra de Deus fala lá em Cantares: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Né? Eu já vou fazer esse ano 25 anos de casada. Amém? 25, ontem tivemos um casamento aqui da Yasmin. Eu me lembrei que eu cantei no casamento do pai da Yasmin, a Joana e o Alex, né? E a Joana estava esperando a Yasmin. Eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo se passou e aqui nós estamos aqui. Eu estou cantando no casamento daquela bebê que estava dentro da barriga da Joana. O tempo passou e eu estou aqui. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Que tremendo quando nós pertencemos a um único Deus. Que sentimento de gratidão. Que sentimento de descanso, de segurança, de ser amado, de ser protegido. É esse sentimento que é gerado em nós quando sabemos a quem pertencemos. Nós não pertencemos a esse mundo, né? E eu falei de casada, eu pertenço, meu sentimento de pertencer ao meu marido, né? E ele pertence a mim. Como é bom esse sentimento de saber que eu tenho alguém, né? E como é bom, né, saber que ele é meu, eu sou dele. É um sentimento que foi gerado há muitos anos atrás.
e se transformou em uma aliança. E quando nós falamos sobre esse sentimento de pertencer a esse Deus, um dia nós nos rendemos totalmente ao Senhor. Um dia eu entreguei a minha vida a Jesus aos 12 anos de idade. De 11 para 12, eu levantei as minhas mãos, talvez eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas naquele momento eu sabia que eu queria pertencer a Deus. Eu queria pertencer a esse reino. Naquela fase onde os adolescentes, na minha época, era matinê, era baile, eram as festas, minhas amigas, minhas colegas, e começou a ser gerado aquele sentimento, não, eu não faço mais parte de nada disso. O meu sentimento é de entrega para esse Deus. A minha vida não vai estar de acordo mais com o curso desse mundo. Embora muitas vezes eu tinha vontade de saber como era ali, como minhas amigas diziam, mas é muito bom, vamos para cá, vamos para aquela festa, vamos para aquela matinê. Era a fase onde todos estavam começando a conhecer a vida, a conhecer o mundo. Eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu falei, não, eu quero conhecer a Deus, porque eu agora pertenço a Ele. E eu preciso conhecer a esse Deus. Eu preciso conhecer a esse reino. Então nós precisamos ter esse sentimento, essa alegria, esse amor, essa segurança, essa gratidão de pertencer ao Senhor. Essa segurança, essa paz. Eu sou dele e Ele é meu. E esse sentimento, ele vai gerando uma fidelidade em nós. Fala para a pessoa que está do seu lado. O sentimento de pertencer gera uma fidelidade. Sabe, gera uma fidelidade. Há 20, vamos fazer 25 anos. Há 25 anos eu sou fiel a esse homem. Porque há um sentimento dentro de mim. Não tem como não ser, 25 não, 29, porque nós namoramos 4 anos e noivamos. Então, desde ali, eu passei a viver uma fidelidade a Ele. Os meus olhos não podiam ser mais para outra pessoa. Os meus sentimentos não podiam mais ser de outra pessoa. Os meus sentimentos, os meus olhos, a minha fidelidade precisava ser para um único homem. Então, quando nós sabemos que pertencemos ao nosso Deus, a nossa fidelidade é apenas a Ele, a um único Deus, a um único Senhor, a um único que dirige a nossa vida, nossas vontades. No trono do nosso coração precisa haver apenas um que governa. Então, esse sentimento, ele gera e ele nos faz ser fiel. Sabe, esse sentimento de saber que nós somos de Deus, de que nós entregamos a Ele, nos faz ser fiel em todos os momentos. E então nós olhamos para a história da igreja, nós pensamos como aquelas pessoas conseguiam ser firme, fiel até o fim, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dores, mesmo sendo queimados vivos por amor a Cristo, porque eles tinham um sentimento de que eles pertenciam ao Senhor. E até o fim das suas vidas, eles não negavam a sua fé. A palavra de Deus fala que muitos cristãos, eles foram queimados vivos e ficaram como, eles serviam como tocha, serviam como luminária ali em Roma, em alguns lugares. Então, nos primórdios, na história da igreja, ela foi marcada por pessoas, por cristãs fiéis, por pessoas que foram fiéis a esse sentimento de pertencer a um único Senhor, a um único Deus. Vamos ler em Mateus 24, 45. Vai falar sobre a parábola do servo mau e do servo bom. Então, nós vamos aprendendo com a palavra de Deus
A palavra do Senhor nos ensina sobre pertencermos a esse único Deus. E então, Jesus vai nos ensinar. No versículo 45, diz assim, Mateus 24, 45, a parábola do bom e do servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os bens. O Senhor deseja que nós sejamos fiéis. Se nós somos deles, nós precisamos ter essa marca no nosso caráter. Nós vamos precisar continuar a confiar nele, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de dores. O Senhor deseja a nossa posição de fidelidade, a nossa posição de confiar nele até o fim. Esse é o servo fiel. O Senhor nos chama para servi-lo em amor. E quando nós temos esse sentimento, o que vai sair de nós é fidelidade. O que nós vamos produzir todos os dias vai ser fidelidade em meio às adversidades, em meio às tribulações, perseguições. A palavra de Deus fala: quem nos separará do amor de Deus? Será fome, nudez, perigo, espada. Não há nada que possa nos separar de Deus. Esse sentimento nos faz ser fiel. Esse sentimento nos faz perseverar. Esse sentimento nos faz ser prudente. A prudência, ela vem desse sentimento de nós pertencermos a esse Deus. Passamos a ser prudente. Prudente significa ser inteligente, sábio. Em algumas situações, nós vamos driblar as situações, porque nós queremos permanecer fiel a Ele. Nós não queremos desistir. E nós sabemos a quem pertencemos. E esse sentimento nos faz ter a sabedoria para lidar com as adversidades, com as dificuldades. Mesmo naqueles piores momentos, nos momentos mais difíceis, o Senhor nos sustenta. O Senhor te sustenta. Ele dá sabedoria e inteligência para que você possa continuar e não desistir. Esse é o servo bom. O servo bom, ele pertence ao Senhor. Ele sabe a que ele pertence. E ele tem esse sentimento diferenciado. Que o Senhor possa gerar esse sentimento dentro de nós, de pertencer a esse Deus. Entender que nós não somos mais nosso, né? Tinha uma canção no cantor cristão que falava assim: eu não sou meu, bom Jesus, eu sou todo teu. Os mais antigos conhecem, né? E eu gostava dessa música porque é isso. Eu não sou meu, eu sou todo teu. Eu não sou mais meu. A minha vontade não é mais para mim. Os meus sonhos não são mais meus. Mas os meus sonhos são os sonhos de Deus. Os teus sonhos, os nossos sonhos, precisam ser os sonhos de Deus. Então a palavra fala: quem é, pois, esse servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Deus, Ele confia em mim e em você. Ele confia em nós. Ele nos dá dons e talentos. Ele nos deu a sua presença. Ele nos deu o seu Espírito para que possamos servi-lo em amor, com excelência, entregando o melhor das nossas vidas. E será que nós temos tido esse sentimento? E será que nós temos dado o nosso melhor para Ele? Naquele grande dia, nós estaremos em juízo. Naquele grande dia, nós iremos prestar conta de tudo que nós recebemos. Nós iremos prestar conta, sabe, de todo conhecimento,
de toda a glória, toda a graça que nós recebemos de Deus, que não é apenas para nós mesmos, mas é para a glória dele. E a palavra fala: quem é, pois, servo fiel, a quem o Senhor confiou os seus conservos. Deus confiou as suas preciosidades, Ele confiou a sua unção, a sua revelação, Ele confiou tantas coisas boas para nós, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, Ele nos deu fé, Ele nos deu paz, Ele nos deu revelação da sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito como consolo. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Será que estamos sendo sustentados? Será que estamos sendo fiéis? Estamos sendo prudentes? Porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, será que nós pertencemos? Ou será que nós estamos fora? Será que não temos esse sentimento de pertencer? E será que não estamos sendo fiéis? E vamos estar fora daquilo que o Senhor preparou para nós? Porque Ele irá nos cobrar, porque a palavra fala, ó: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se. Quantas vezes estamos descansados? Quantas vezes estamos dormindo? A sonolência espiritual, a dormência, estamos adormecidos, não estamos sentindo nada, nossa família está sendo destruída, nossos filhos indo ao largo para o inferno, o pecado o tempo todo, a nossa porta, estamos vendo as pessoas morrendo sem salvação e muitas vezes não fazemos nada, estamos adormecidos, estamos tranquilos, o mundo está caindo na nossa cabeça, e estamos tranquilos. O Senhor não virá agora. E o juízo, ele vem quando nós menos esperamos. Muitas vezes pensamos que é só a volta de Jesus, mas não é só a volta de Jesus. Sabe, é o juízo de Deus. Muitas vezes quando chega a hora onde Deus requer de nós, né? Onde chega o dia mau na nossa casa, na nossa família, onde as situações adversas acontecem, e aonde está a nossa fé para ser sustentado? Onde está, sabe, aquela força? Desistimos, fomos buscar em outros lugares aquilo que só podemos buscar no reino de Deus. A palavra fala assim: então esse servo mau, ele falou: meu Senhor demora-se. E passa-se a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas Deus, Ele deseja que tenhamos esse sentimento de pertencer somente a Ele. E esse sentimento nos faz ser fiel. Esse sentimento nos faz ser prudente. Esse sentimento nos sustenta no dia mau. Esse sentimento nos faz perseverar, a não desistir no dia da batalha, no dia da luta. Nós continuamos, nós seguimos em frente, nós não desistimos. Porém, aquele que ainda não sabe que pertence a um único Deus, ele se torna infiel. Na primeira adversidade, ele desiste, ele para no meio da caminhada, ele se desvia, mesmo estando dentro da igreja, ele dorme. A sonolência espiritual, fica adormecido. Quando nós paramos muito tempo em um lugar, nossa perna adormece e nós podemos tomar soco que a gente não sente. Ou seja, muitas vezes as adversidades acontecem e é aquele crente que não está sentindo o que está acontecendo na sua casa. Não está vendo as pessoas indo ao largo para o inferno. Não está vendo os problemas cada vez mais crescerem dentro da sua casa, em meio aos seus vizinhos, e as situações piorarem.
mas não toma um posicionamento. Então, que nesta manhã, que o Senhor venha nos despertar para ter esse sentimento de pertencer a Ele. Bem-aventurado, capítulo 24, 46, diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Deus, ele tem recompensa para aquele que não desiste. Deus tem recompensa para aquele que segue até o fim. Para aquele que vai até as últimas consequências. Aquele que lança a mão no arado e não olha para trás. Há uma recompensa para esses servos que têm esse sentimento. Não, eu não posso olhar para trás porque eu pertenço a esse Deus. Esse é o meu sentimento. Eu sou dele. Esse servo, a palavra fala, quando ele vier achar fazendo assim, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, Deus, ele tem, sabe, Deus vai nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. À medida da nossa fidelidade a Ele, Ele vai liberar mais e mais talentos, mais e mais bênçãos, mais e mais, sabe, unção, mais e mais do seu Espírito. À medida que somos sustentados, à medida que entendemos que somos dele e passamos a ser fiéis, mais o Senhor abre as comportas dos céus e libera bênçãos sem medidas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência. Há um legado, há um projeto, há um propósito que nós ainda não estamos enxergando. Há um plano que é muito maior do que os nossos próprios planos egoístas. Por isso precisamos ter esse entendimento que somos dele. O infiel não tem sentimento de pertencer a um Senhor. Aqui fala sobre a parábola do servo mau, que rapidinho desistiu. Não vai acontecer nada. Deus não vai chegar. Deus não vai vir tão cedo. Ou talvez aquele que está na igreja, não está acontecendo nada na minha vida. Deus prometeu, mas não aconteceu nada na minha casa. Poxa, meu marido ainda não se converteu, meu filho não voltou, nada aconteceu, aquela bênção, aquele pedido que eu fiz para o Senhor ainda não foi respondido. Deus está demorando, quer saber? Eu vou dar um passeio aí. Eu vou dar um tempo de Deus. Eu vou dar um tempo e vou dar um passeio lá fora. Ou muitas vezes é dentro da igreja. Começa a sonolência espiritual, sabe? Começa a indiferença. Começa a se esfriar espiritualmente. Começa a descansar de maneira que se afasta de Deus e não percebe. Um infiel não tem esse sentimento de que precisa continuar. Ele passa a ser infiel. Ele passa a não buscar. Ele passa a se afastar do Deus vivo. Mas se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo, meu Senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios, ou seja, começa a viver uma vida na carne, um mau testemunho, começa a se desviar dos propósitos e projetos de Deus e das promessas do Senhor. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ou seja, quando se menos espera, vem o dia do juízo, vem o dia mau, vem o dia da colheita, das consequências. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo que nós semearmos de Deus, não se zomba. Aquilo que semeamos, nós vamos colher. Se semeamos hoje, vamos colher amanhã. Se semeamos ingratidão, vamos colher ingratidão. Se semeamos rebeldia, vamos colher também,
Sabe, vamos colher na carne. Se semeamos na nossa carne as obras da carne, vamos colher. Mas se semeamos no Espírito, nós vamos experimentar de bênçãos celestiais. Jesus sabia que pertencia a um reino que não era desse mundo. Jesus, no momento que esteve aqui na terra, mesmo sendo um Deus, ele tinha o sentimento de pertencer ao Senhor. Mesmo vivendo humilhações, perseguições, ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele não precisava provar nada para ninguém. Muitas vezes nós, nessa de querer provar alguma coisa para as pessoas, nós estamos nos perdendo, estamos nos afastando. Não podemos dar lugar à vingança. Precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Jesus, ele tinha o sentimento de pertencer. Filipenses 2, 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. O sentimento dele foi de se esvaziar. O sentimento de humildade. Ele tinha esse sentimento: eu sou de Deus, eu não preciso mostrar nada para ninguém. Quantas vezes nós queremos mostrar alguma coisa para as pessoas e isso nos afasta de Deus? Quantas vezes queremos provar o que nós somos e isso nos afasta de Deus? E isso nos faz não pertencer, não nos revela como aqueles que pertencem ao Senhor. O Senhor nos chama como igreja, sabe? O Senhor nos chama para que esse sentimento seja gerado em nós. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos humilhar como Jesus se humilhou, sabe? Mas o Pai o exaltou. E ele sabia que a glória dele não era desse mundo, mas toda a glória que ele viveria era a glória vindo de Deus, porque ele pertencia a um reino que não era desse mundo. Então o sentimento dele era de se esvaziar. Ele se esvaziou. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos, que possamos ter esse pensamento de que somos de Deus. Se nós somos de Deus, o maligno não pode tocar em nós. Se nós precisamos entender, assim como Jesus tinha aquela identidade, não precisava provar nada para ninguém. Muitas vezes nessa questão de estarmos querendo provar, isso está afastando a muitos. Nós temos que saber a quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. É esse o sentimento que nós temos, que nós somos dele. E nós temos segurança, e nós temos abrigo à sombra das suas asas. Nós temos proteção, nós temos descanso, porque nós amamos ao Senhor. Esse é o nosso sentimento de alegria, de paz, de satisfação, de contentamento. Me lembrei de uma outra canção que a gente cantava nos primórdios da humanidade, né? Que diz assim: com Cristo eu estou contente, Ele me satisfaz. Gente, essas foram as músicas da minha conversão. Com Cristo eu estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor agora eu estou contente. Foi assim que eu fui ensinada a ter esse sentimento de pertencer a Ele. Se eu estou contente com Ele, se a promessa não chegou, se a conquista, se a bênção não chegou, tudo bem, eu continuo feliz, porque eu tenho Cristo na minha vida. Se a cura não chegou, sabe, se a salvação da minha família não chegou, eu continuo contente, eu continuo feliz, eu continuo, né? Riquezas eu não tenho, mas eu quero ter bens celestiais. Eu não tenho uma falsa paz, eu tenho uma verdadeira paz.
Esse é o sentimento que nós temos, de pertencer a um Deus vivo e verdadeiro. Que isso seja gerado em cada um de nós, para que isso venha a ser gerado, para que nós venhamos a ter raízes profundas, porque não vai ser qualquer vento que vai nos derrubar, não vai ser qualquer tribulação que vai nos fazer paralisar, mas nós vamos ser como aquele servo fiel, que permaneceu firme com ele até o fim, até a volta do seu Senhor. Conforme está dizendo, quem é, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Deus nos sustenta quando nós não estamos conseguindo. Ele nos sustenta. E nós temos esse sentimento de que Ele nos sustenta, de que Ele está conosco, de que nós vamos ir até o fim com Ele, porque Ele é maravilhoso. Amém? Vou convidar para você ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. E eu vou pedir para o Edson colocar uma canção.